Muito obrigado, Natália Fruet, e é por isso que a gente vai conversar agora com o Eric Wilson, analista internacional, direto dos Estados Unidos, participando com a gente aqui no Poder Expresso. Seja bem-vindo, Eric. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom aí? Não falta notícias hoje, hein? Não falta não, Eric. E aqui, por parte dos exportadores de aço, os exportadores de alumínio, essa grande expectativa, e como a Natália já adiantou para a gente aqui também, uma grande expectativa por parte de integrantes do governo Lula. Eles estão apostando em um eventual recuo do presidente Donald Trump, como aconteceu em 2020. Vou taxar, no final das contas, não foi daquela forma que ele havia prometido, anunciado. E aí, você que está mais perto aí da Casa Branca, o que vai acontecer? Pode ser que o Donald Trump recue nessa questão da taxação, nessa guerra das tarifas, em relação principalmente ao aço e ao alumínio, que estão entre as principais commodities exportadas pelo Brasil? Eu acho que o Brasil e o Canadá, sabe, o Canadá é número 1, o Brasil número 2 em termos de exportação de aço para os Estados Unidos, são vítimas. Na verdade, o grande alvo do Trump, nesse caso, é a China. Mas, assim, infelizmente, está afetando dois países que, assim, eu acho que o Trump realmente não estava querendo assim, detonar a indústria de aço, nem no Canadá, nem muito menos no Brasil. Mas, assim, o Trump usa tarifas como um objeto contundente, ou seja, ele gosta de usar tarifas, mas a gente pode considerar que é uma forma de negociação, né? Que nem o Trump estava ameaçando há poucos dias o México e o Canadá com tarifas de 25% sobre praticamente todos os itens importados, menos da indústria de energia. E depois ele recuou, depois de conseguir algumas concessões, tanto do governo mexicano quanto do Canadá. Então, a gente pode esperar que alguma coisa assim pode acontecer, porque realmente existe nesse país, nos Estados Unidos, uma grande falta de insumos para as indústrias que usam aço, por exemplo, a construção civil, a indústria de automóveis, etc. Então, ou seja, basicamente, se permanecer esse tipo de tarifa por um tempo prolongado, isso com certeza vai acabar afetando preços, pode exacerbar as pressões inflacionárias e também pode até acabar com desemprego no país. Ou seja, o Trump não tem tolerância assim para ver a popularidade dele baixando. Então, a gente pode entender isso como uma maneira de negociação. Agora, quanto tempo vai permanecer, a gente não sabe. Eric, você mencionou um ponto importante. O setor produtivo norte-americano que precisa, que compra esse aço e esse alumínio de fora para produzir, né, fabricar os seus produtos. Como é que esses setores têm reagido a esses anúncios de Donald Trump? De modo geral, o mercado não está gostando disso, mas assim, você vê que a bolsa não está variando muito porque muita gente está entendendo isso justamente como eu falei. Eles entendem isso como uma negociação de curto prazo. Agora, a gente pode ver que assim haverá uma grande variação nas bolsas, nas valorizações dessas empresas que dependem dessas importações, se a gente começar a entender isso como uma coisa que vai permanecer por muito tempo. Mas, de novo, eu acho que é uma negociação, é uma tática, ele está querendo usar isso para poder, assim, o Trump ele fez isso, assim, sempre, ou seja, não somente nesse caso do aço brasileiro, mas, por exemplo, essa ideia toda que ele tem na Gaza, não tem nada a ver com a economia, mas, ou seja, ele colocou uma proposta tão assim, fora de si, uma proposta tão diferente que, obviamente, agora está todo mundo correndo para achar uma solução. É a maneira que o Trump sempre negociou quando ele era um titã da mobília em Nova York e está usando essas mesmas táticas agora no comércio internacional. Quando você fala que as bolsas não caíram em razão desses anúncios de Donald Trump, que em tese podem impactar, né, o setor produtivo norte-americano, que compra aço, que depende do aço que é vendido pelo Brasil e outros países, Canadá, enfim, alumínio também. Isso mostra o quê? Que o mercado, os americanos, ou até boa parte do mundo, todo mundo já sabe qual é o perfil de Donald Trump, de usar isso como munição de retórica para barganhar, para negociar, para conquistar espaços
nas mesas de negociação diversas e até trazendo um pouco do perfil dele de empresário, aquele empresário do estilo da série, né? Do Aprendiz, seria isso? O Trump, ele é craque, Jesus, de criar soluções de problemas que não existem, né? Isso que ele gosta de fazer. Ou seja, então, você vê que ele sempre faz isso. Ele fala que tem um grande problema e depois ele tem uma solução, mas assim, espera aí. As pessoas falam, mas não, isso não era um problema, né? Então, quer dizer, por exemplo, ele queria acabar com a importação de drogas ilícitas vindo do Canadá. Do México realmente é um problema. Ou seja, existe toneladas e toneladas de fentanyl, que é uma droga assim muito pesada que tem um grande impacto aqui nos Estados Unidos, mas, ou seja, eles fizeram o cálculo e era, assim, mais ou menos 30 quilos dessa droga que eles estimam que foi trazida pelo Canadá. Mas ele falava, não, assim, Canadá é grande exportador dessa droga, não sei o quê. Mas, assim, ele cria um problema e depois ele apresenta a solução. Então, mais ou menos, ele está fazendo essa mesma coisa, uma tática de negociação, e a Bolsa, assim, pelo menos os investidores, por enquanto, entendam a jogada dele. Agora, outra coisa que aconteceu, Jesus, é que, como muita gente, o Trump é uma pessoa que ele fala o que ele vai fazer, ele realmente faz. Então, como ele vem falando que vai taxar os setores de aço e alumínio há muito tempo, muitas dessas indústrias fizeram compras, ou seja, antecipadamente, criando mais estoque para poder aguentar durante essa fase de negociação do Trump. A mesma coisa que a gente viu no setor de varejo aqui nos Estados Unidos. Ele está falando há muito tempo que vai ter taxas pesadas sobre a China, e a China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos no que diz respeito a produtos de varejo. Então, o que os grandes varejistas fizeram aqui nos Estados Unidos? Eles começaram a importar, criar muito estoque, muitos produtos harmonizados, assim, para poder aguentar essas primeiras fases de negociação do Trump. Então, de momento, está tudo tranquilo. As bolsas não estão sendo afetadas, as indústrias estão andando assim normalmente, ninguém está querendo cortar empregados nem nada disso, mas todo mundo está perguntando o que vem depois. Ou seja, como que vai resolver essa situação, o que o Trump está querendo barganhar. Eric Wilson, analista internacional, participando aqui do Poder Expresso. Portas sempre abertas para você, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.